Boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Rose. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar só um pouco para dar tempo para as pessoas se conectarem. Hoje o nosso estudo será do capítulo 10, itens 11, 12 e 13. Vamos esperar só mais um minutinho para que vocês se organizem e a gente começa a nossa leitura e o nosso estudo do Evangelho hoje. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês de novo, para a gente fazer o nosso estudo do Evangelho. E o item de hoje é o capítulo 10, itens 11, 12 e 13. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com ele. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar os adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiverdes sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não seja necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Meus irmãos, isso é algo tão rotineiro, tão frequente nas nossas vidas. Mesmo Jesus,
que nos ensinava que nós não deveríamos julgar ninguém, porque somos imperfeitos. Mas nós continuamos a julgar, nós continuamos a apontar, como se fôssemos senhores da verdade, senhores do bem e do mal, quando na verdade todos nós que aqui estamos nesse mundo de expiações e provas, somos aprendizes, somos alunos da vida. Se estamos aqui é porque erramos e erramos muito. E precisamos expiar todo o mal que já disseminamos por as vidas que nós passamos. Mas a benesse que Deus nos dá quando nós reencarnamos, às vezes, é utilizada de uma forma errônea. Não é porque nós nos esquecemos do que fizemos, não é porque nós nos esquecemos das dívidas que temos, que nós podemos sair apontando o dedo para o nosso irmão. Devemos sim, quando vermos algum mal semeado ou um mal sendo disseminado, compete a cada um de nós que busca o caminho do bem, reprimir esse mal, mas não no sentido de apontar para o nosso irmão, não no sentido de nos acharmos superiores ao nosso irmão, porque superiores nós não somos. Devemos fazer essa repressão do mal e, inclusive, utilizar essa própria repressão para nós mesmos. A gente nunca sabe o que o destino nos reserva. A gente não tem conhecimento das provas que nós iremos passar. Então, nós não podemos apontar o dedo para o nosso irmão e simplesmente virar-lhe as costas para não lhe dar nenhum auxílio à evolução. Quando Jesus menciona que quem tenha o coração livre de pecados atire a primeira pedra, é porque ele era conhecedor de que essa vida, essa existência que nós temos não é a única. E que se nós não tivermos nada a ser repreendido nessa vida, talvez nós tenhamos alguma coisa a ser repreendida no que nós já passamos. Então nós precisamos ser indulgentes com os nossos irmãos. Precisamos não criar mais preconceitos, né? E a palavra preconceito, quando a gente destrincha ela, é uma coisa antes de um conceito. Não podemos taxar ninguém, não podemos excluir as pessoas por aquilo que elas fazem, sem antes tentarmos dissipar o mal que existe ao seu redor, caso ele realmente exista. É muito fácil condenar, é muito fácil criticar, mas é tão difícil pegar alguém no chão, pegar alguém na escuridão e tentar trazer para a luz. Isso é muito difícil. E isso faz parte daquilo que o próprio Jesus nos recomenda. Amai a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. O que nós gostaríamos que fosse feito conosco em relação aos nossos erros? Será que gostaríamos que fôssemos julgados com rigor absoluto? De que adianta repreender alguém se não somos capazes de indicar essa pessoa à luz? Repreender por repreender é aumentar ainda mais a escuridão. Vivemos em um mundo em que a cada minuto mais de 5 pessoas tentam suicídio e dessas 5, 3 conseguem. Talvez porque tenhamos esquecido de que repreender machuca, mas dar a mão acolhe e acalanta as feridas daquela alma. Nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. Nós não sabemos os motivos que fizeram aquela pessoa a adotar determinadas situações, determinadas condutas. Coração é terra que ninguém anda. Então nós precisamos ser mais sensíveis. Repreender a disseminação do mal, sim, sempre. Mas com caridade, com amor, com compaixão, com condescendência. Sabendo que nós somos tão errados, somos tão imperfeitos como qualquer um daqueles que nos cerca.
Não existe nesse mundo ao nosso redor ninguém que possa atirar a primeira pedra, porque todos nós temos dívidas, temos com que se arrepender, ou nessa vida ou nas passadas. Mas é preciso que esse amor pelo próximo, esse amor que não nos deixa sermos um algoz, esse amor que não nos transforma em carrasco, possa crescer em nossos corações. Precisamos fazer esse amor florescer. A maledicência, a fofoca, nesse nosso mundo virtual, aonde em um segundo uma história se propaga, e se propaga de uma maneira que não pode muitas vezes ser apagada. É preciso que nós tenhamos esse cuidado. O cuidado com que falamos, o cuidado com que julgamos determinadas situações, para que lá na frente nós não sejamos objeto das nossas próprias acusações. Jesus disse: você será julgado da forma como julgas. Se eu tenho que amar ao meu irmão como a mim mesmo, e eu não quero ser apontado, e eu não quero ser discriminado, eu não quero ser recolhido a um canto como se fosse um pária, eu não posso fazer isso com meu irmão. Então nós precisamos, cada dia, exercitar essa limpeza, né, mental, essa limpeza verbal. Porque às vezes nós podemos fazer um comentário, como diz os adolescentes, na onda, e a gente não sabe o estrago que essa onda pode causar na alma do nosso irmão. Ninguém sabe a quantidade de fissuras que a alma de uma pessoa tem. E de repente um comentário assim, que para a gente pode parecer não tão grave, seja o suficiente para que essa fissura se estenda de tal forma que essa pessoa se destrua e caia numa tristeza além do que ela pode suportar. Então precisamos orar e vigiar todos os dias, todos os instantes, para que a gente possa cuidar daquilo que falamos, daquilo que disseminamos, para que possamos rever a forma como nós estamos enxergando as outras pessoas. Se a gente se deparar com a semente de algo que não é bom, arranca-se essa semente como se arranca uma erva daninha. Mas para que um jardim floresça, não é preciso só arrancar as ervas daninhas. É preciso que a gente regue as plantas. É preciso que a gente tenha paciência para que as flores possam ressurgir novamente. Então fica essa tarefa, que não é fácil, de nós controlarmos esse nosso ímpeto de julgamento que todos nós temos. É uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa impossível. E troquemos o dedo apontado pelo abraço dado. Troquemos a ofensa lançada pelo ouvido que escuta. E assim nós estaremos contribuindo para que o mundo seja um mundo mais brando, um mundo melhor. Muito bom estar com todos vocês. Que Jesus abençoe a cada um, que entre em suas casas, protegendo a todos. Que seja uma semana de muita paz, de saúde, de tranquilidade, e que a gente possa, dia após dia, tentar levar a palavra do Cristo para dentro das nossas casas e para fora delas, controlando o que a gente fala, controlando o que a gente pensa e tentando expandir esse amor, que é o sol que faz brilhar a alma de cada um de nós. Um beijo no coração de todos, boa noite e paz e bem.